Senhor, irmãos. Em nome de Jesus, damos início ao culto de hoje, última quarta-feira de agosto, encerrando essa série de mensagens que o pastor Saulo, que nós trouxemos com referência à vitória. E o culto de hoje tem como tema Vitória na Vida Ministerial. Interessante isso. Então, irmãos, veja bem. Uma missão é um objetivo para se atingir. Uma missão é um trabalho a se fazer. E todo ser humano, todos nós, temos a nossa missão aqui na Terra. E claro que alguns têm uma missão muito especial. E a palavra de Deus nos diz assim, Isaías 8:6. Então ouvi a voz do céu que dizia: a quem enviarei? E a quem irá por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Palavras do profeta Isaías, Isaías 6, versículo 8. Onipotente Deus, Supremo Senhor, oramos e te louvamos, Pai, na abertura deste culto, nessa quarta-feira, última quarta-feira de agosto, um culto voltado a este assunto tão importante para a atualidade, mas para todo sempre. Portanto, Senhor, conceda-nos a bênção da tua presença, com o teu cuidado, Senhor, na vida de todos os teus filhos que estão envolvidos no culto de hoje. E também, Senhor, os nossos irmãos que estão do outro lado. Senhor, concede a bênção na vida dos teus filhos, para que possamos prosseguir firmes a desenvolver a missão, a responsabilidade, Deus, que confiastes a nós, quer pelo louvor, quer pela oração, pela evangelização pessoal, pela pregação. Senhor, tu sabes e tens o poder para operar na vida dos teus filhos. Por isso, Deus, oramos e te agradecemos. Amém. Olá, tudo bem? Espero que sim. Eu estou aqui hoje para te convidar para que no próximo sábado, às 17 horas, você esteja conosco na nossa escola bíblica. Nós temos falado sobre unidade cristã. Você sabe o que é isso? Pois é, esse tema tem borbulhado os nossos corações e trazido um demasiado conhecimento, onde nós temos aprendido cada vez mais sobre o nosso próximo e também sobre o nosso relacionamento com Deus. Por isso eu te convido, marque aí na sua agenda e participe. Para ter acesso à lição impressa, vozdocenáculo.com.br e para a lição digital, vozdocenáculo.com.br/lb. Nós temos veiculado a nossa sala através do Zoom e também do Facebook. Um abraço, conto com você, fiquem com Deus. Voltaram à idolatria, adorando a Deus
julgando se tratar de um grande exército, os midianitas surgiram. Finalmente, o povo de Israel estava livre de seus opressores. Gideão é um exemplo de como Deus escolhe e usa o menor dos homens para desempenhar a mais importante tarefa. Ele era um homem um tanto quanto medroso, mas sua fé em Deus e a capacitação do Espírito Santo fizeram dele um varão valoroso. Fim! Agora fechem os seus olhinhos e vamos orar. Papai do céu, tira todo o medo do nosso coração e nos capacite, assim como fez com Gideão. Que possamos ser varões valorosos em suas mãos e, através da nossa fé em ti, possamos vencer as batalhas do nosso dia a dia. Em teu nome oramos e agradecemos. Amém! Tchau, pessoal! Até a próxima semana! Fiquem com Deus! Beijos! Mua! E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és, ó Deus eterno, sobre toda a terra e céu. Descer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és, ó Deus eterno, sobre toda a terra e céu. Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, em nome do Senhor. Vamos continuar aqui esse culto e hoje a gente traz a palavra de Deus com o tema A Vitória nos Ministérios. Falar em ministérios, eu tenho muito a agradecer todos os ministérios da igreja. Você pode perceber que mesmo com essa pandemia, os ministérios estão trabalhando. É claro que não dá para trabalhar como se tivesse tudo normal. Mas eu gostaria muito de agradecer o Ministério do Ensino, que tem trabalhado, promovido a escola bíblica todos os sábados, o MCA e seus professores, junto com os alunos e os pais que ajudam os filhos, todos os sábados, assim, o tempo todo tem uma classe ministrando, aprendendo, estudando, tá todo o MCA sendo coberto com esses professores assim abençoados. A gente louva a Deus pela vida de vocês. Nós também agradecemos muito o Ministério da Assistência Social. A equipe toda, durante a pandemia, tem trabalhado, tem recolhido alimentos, distribuído alimentos, inclusive levando lá para a convenção regional, para outras famílias também. Louvado seja Deus pela vida de vocês. A gente agradece muito os pregadores que têm me ajudado nas lives. Falando em live, não poderia deixar de agradecer muito dois ministérios importantíssimos, que é o da comunicação e também do Ministério do Louvor. Todos os sábados e domingos eles se dedicam mesmo. Eles vão, eles ensaiam, eles preparam, eles aprendem as técnicas, eles têm se desenvolvido muito. E nós louvamos a Deus pela vida deles, sabe? Só temos mesmo a agradecer a Deus
por tantas bênçãos que tem dado a igreja através desses amados e queridos irmãos. Claro que a gente fala também da secretaria da igreja, da tesouraria da igreja, do ministério da limpeza, que tem limpado a igreja, não é? Semanalmente, todas as lives, quando a gente chegar lá, sempre está tudo muito limpinho. Que Deus abençoe todos os ministérios, as irmãs que têm feito o círculo de oração, né? A oração das irmãs, né? Também fizeram gentilmente uma campanha, uma feijoada para ajudar outro ministério. Então, louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, vamos orar uns pelos outros. E o tema hoje é justamente sobre isso, os ministérios, a vitória nos ministérios. Nós sabemos, meus queridos, que toda igreja, ela precisa ter a sua teologia, ela precisa ter a sua eclesiologia, ela precisa estar estruturada, com propósitos, com planos claros. E você sabe que a nossa eclesiologia, ela define os rumos para onde nós estamos indo e nossas convicções ministeriais. Todos os ministérios não são a igreja, mas é parte dela. Então, os ministérios não são a igreja em si, mas é parte dela. Por isso, uma teologia de ministério deve começar refletindo seriamente a doutrina da igreja. Então, o que nós cremos é que vai definir o que vamos fazer. Então, por isso, a importância de uma boa e clara teologia. Antes de pensarmos nossa prática ou formas de fazer. Então, não adianta sair fazendo. Não adianta, sim, ter uma ideia, ver outras pessoas fazendo, aí a gente acha legal e quer ir fazendo. Não deveria ser assim. Infelizmente, eu acho que é o que vem acontecendo há muitos anos. Mas chega uma hora, né, que a palavra de Deus, ela se cumpre. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, esse slide que eu estou mostrando para vocês agora vai representar bem o que nós estamos querendo dizer sobre ter uma igreja estruturada para cumprir a missão de Deus. Então você pode ver aí a igreja como se fosse, por exemplo, uma árvore. Você vê lá, o evangelho é como se fosse o solo onde a árvore está plantada. Aí você vê a raiz é a teologia, é a eclesiologia, ou seja, a estrutura da igreja, como a igreja está estruturada. Tá? Então, você vê que a raiz, sendo a teologia, ou seja, a eclesiologia, nós estamos falando da identidade da igreja, a sua missão, a sua visão e a sua filosofia ministerial. Toda igreja precisa ter uma identidade. Toda igreja, ela precisa se posicionar diante da sociedade, da coletividade e do evangelho do Senhor Jesus, da missão da igreja, não é? A igreja, ela precisa ter uma personalidade, ela precisa ser planejada, ela precisa ter ideais, propósitos, né? Por isso que a gente fala missão, uma visão. A igreja precisa saber o que ela quer, qual é a missão dela, ou qual é a parte dela na missão de Deus, entendeu? É claro que a igreja cumpre a missão de Deus, mas dependendo do local que nós estamos, isso influencia muito, tá certo? Então você vê aí no slide que o caule, na verdade, é o que? A estratégia da igreja, né? As formas dos ministérios,
a forma de culto, de discipulado. Então você pode perceber o seguinte, que nós não vamos ter todos os ministérios em todas as igrejas, não. Cada unidade, ou seja, cada igreja que está localizada num município, num bairro, numa cidade, no estado, ela vai ter um determinado tipo de ministério ou quantidade de ministérios. Por quê? Porque embora a Bíblia fala que a diversidade de ministérios, é importante saber e perceber que naquele local em que a sua igreja está inserido, tem suas demandas, tem suas carências, tem suas necessidades. Então, o Espírito Santo de Deus vai munir de dons e, obviamente, ministérios que correspondam às necessidades da onde a igreja local está inserida. Então, o nosso culto também precisa ser formatado, baseado na demanda de onde a nossa igreja está inserida, baseado na identidade da igreja, no que a igreja pretende ser e fazer, qual é a proposta dela no cumprimento da missão. A mesma coisa, o discipulado, né? Pequenos grupos, a pregação, enfim, a estratégia da igreja para cumprir a missão e frutificar. Então, nesse slide, fica tudo muito explicado. Você percebe aí nesse segundo slide, nós temos a igreja a serviço do mundo. A igreja, ou seja, a igreja com a sua teologia, com a sua eclesiologia, com seus planos, seus projetos, sua missão, sua visão, totalmente, né, contextualizada com o local em que ela está inserida, e ela está a serviço da sociedade, a serviço do mundo, no cumprimento da missão de Deus. Então, meus queridos, quando a gente fala de origem e identidade da igreja, o que a gente precisa entender? Que a igreja é um instrumento da missão de Deus. É o conjunto de pessoas que conhecem e creem em Jesus. O amam de todo o coração, vivem com Ele, estão comprometidas com os valores do seu reino na sociedade em que estão inseridos. Então, essa seria a identidade da igreja local, certo? O que você precisa saber? Que a igreja é um instrumento no cumprimento da missão de Deus, é uma ferramenta de Deus para cumprir a missão de Deus. O que mais que a gente precisa saber? Que igreja é esse grupo de pessoas que conhece a Deus e que anda com Deus, e o que faz isso de todo o coração, vive com Ele. O que mais? Estão comprometidas com os valores do reino. Então, é bem diferente de você fazer parte de uma instituição que dá glória a Deus e aleluia, que faz festa, faz eventos, e se de repente aparecer alguém e aceitar Jesus, amém, glória a Deus. Mas se não aparecer também, fica por isso mesmo. Nem a gente cumpre a missão, né? Nem vai atrás e fica ali, se reunindo, gastando tempo, energia, só fazendo uma parte, que é adorar a Deus, que tem muita coisa boa, importante que a gente faz, mas não é só isso, não é? Então, a razão de ser da igreja e suas ações também precisam ser compreendidas, entendidas. Então, qual é a razão de ser da igreja? É o que justifica a sua existência. Então, a razão de ser da igreja. Qual é a razão de ser da igreja? É isso que justifica, meus queridos, a sua existência. Ela existe para participar da missão de Deus no mundo. Põe isso na tua cabeça, tá? E como a igreja faz isso? Quais são as formas? Através da exaltação. Do que mais? Da edificação. E o que mais? Da evangelização. Exaltação, edificação e evangelização. A gente precisa entender isso. Então, nesse slide 3,
eu trago aí a igreja e os ministérios. Perceba que no cumprimento da missão, a igreja trabalha na exaltação, que é conectar as pessoas com Deus. É amar a Deus, é levar as pessoas a amar a Deus, a conectar as pessoas com Deus. E isso é feito através do ministério de louvor, da liturgia, da multimídia, do teatro, danças, intercessão, recepção, surdos. Então, percebe, meus queridos, que na exaltação os ministérios que trabalham são esses. Esses ministérios, eles não têm vida própria, eles não existem, eles não têm um fim em si mesmo. Eles estão a serviço da eclesiologia, da igreja local que está a serviço do cumprimento da missão de Deus. Ok? Então é diferente de você fazer parte de um ministério que faz o que dá na tua cabeça. Não. Os ministérios estão a serviço dessa eclesiologia, desse plano que a igreja, dessa identidade da igreja, dessa estratégia que a igreja montou para cumprir a missão de Deus. Nós temos também aí a edificação, que é conectar as pessoas com o próximo e consigo mesmas. Então, ou seja, seria amar o próximo como a ti mesmo. Entendeu? Seria ter comunhão com o próximo. Seria conectar as pessoas umas com as outras e elas com elas. Então, quais são os ministérios que atuariam nesse trabalho de edificação? O ministério de ensino, por exemplo, toda a escola bíblica. O ministério de crianças e adolescentes. Jovens, mulheres, homens, maioridade, família, pequenos grupos. Esses ministérios estão a serviço da edificação. Então a igreja ela tem na sua estratégia a exaltação, que é amar a Deus, a edificação, que tem a ver com o próximo, entende? E os ministérios que fazem parte dessas ações importantes da igreja, entende? E nós temos também a evangelização, que é conectar as pessoas com o mundo. É importante a gente perceber isso. Ó. Quais são os ministérios? É o ministério da ação social, proclamação, esporte missionário, novos membros, entendeu? Células de recuperação, enfim. É importante, meus queridos, a gente entender que a evangelização, ela não é um programa da igreja. Evangelização também, eu entendo que o ministério do evangelismo na igreja, para mim, eu não consigo entender. Por quê? Porque a igreja toda precisa ser missional, entende? Ou seja, qual o ministério de evangelismo da igreja? É a sua eclesiologia, é a sua missão. Amém? Então vamos avançar aqui. Ainda falando da igreja e os seus ministérios. Então, é aqui que entram os ministérios. É aqui no cumprimento da missão. Entendeu? Antigamente era departamento. Dos departamentos se reuniam e cada um fazia o que queria. Era festa, era evento, era lazer, entretenimento. Menos cumpria a missão de Deus. Cada um ia para um lado. E era só, sabe, sem frutos em relação à missão de Deus. Ou seja, a razão da igreja em cumprir a missão de Deus. Então, a igreja ela atua por meio de ministérios. Os ministérios são braço da igreja local e ajuda a igreja local a cumprir a missão de Deus através da exaltação, através da edificação e através da evangelização. Os ministérios não possuem fim em si mesmo. Grave isso. A base
da diversidade dos ministérios, a base é a doutrina da igreja. É a doutrina do sacerdócio dos cristãos em várias dimensões da missão, como a restauração abrangente. Então, cada discípulo é chamado para ser um ministro. Cada discípulo. Um sacerdote, entenda isso, ele possui dons espirituais para servir. Então, nesse slide, se não me engano é o quarto já, eu trago para você o seguinte, olha, o crente, que é um discípulo, que é um sacerdote, que é um ministro, ele recebe dons do Espírito para servir em um ministério na igreja local. Se cada crente que é um sacerdócio, ele recebe dons do Espírito para servir em um ministério, então ele descobre o seu dom, ele é capacitado no dom e ele é inserido num ministério. Se o dom dele não tem um ministério na igreja ainda, é porque Deus quer criar esse ministério na igreja, senão não dava esse dom para essa pessoa. Então o pastor tem que ter sensibilidade para, junto com a equipe pastoral e o conselho, criar esse ministério e inserir essa pessoa. É importante que nós tenhamos na igreja uma classe onde ajuda as pessoas a descobrir os seus dons e ser capacitada nos dons e inserida em um ministério. E os ministérios já formados precisam recepcionar, não é um grupinho, uma panelinha fechada, não. Ela tem que entender que tem que recepcionar, entendeu? Deus está mandando mais um e vai fazer parte aqui do ministério. Amém, amados irmãos? Coisa linda. Deixar ninguém de fora, todo mundo tem que estar envolvido nos ministérios da igreja. Muito bem, então você vê aí o homenzinho e a setinha para a igreja. Ministério A, Ministério B, Ministério C. Cada ministério possui atividades específicas. Percebe? Então não adianta um ministério querer entrar no ministério do outro. Ministério do louvor, o que é que o ministério do louvor tem que fazer? Orar, buscar, ensaiar, aprender, entendeu? Entender sua missão, realizar nos cultos o seu bom trabalho, que é preparar o coração do povo para ouvir a palavra de Deus, conectar as pessoas em Deus através do canto e do louvor. Não é ficar passeando, criando moda, fazendo apresentação para lá e para cá. Não, essa é a missão do grupo de louvor no cumprimento da missão de Deus. Qual é a estratégia que a igreja montou para cumprir a missão? O grupo de louvor tem que fazer a parte dele. Se tem um, mas são todos os ministérios que precisam estar envolvidos no cumprimento da missão. Não é cada ministério ter seu plano, sua estratégia e cada um ir para um lado. Não. Todos os ministérios envolvidos no cumprimento da missão de Deus através da teologia local, através da eclesiologia. Qual é o alvo dos ministérios? É o que a gente acabou de falar. Os ministérios servem à missão da igreja local. Eles pertencem à igreja local. A agenda dos ministérios deve estar submetida à igreja local. Ministério não tem vida própria. É a terceira vez que eu falo isso hoje. Eles não estão separados da igreja. Eles existem para a exaltação, para a edificação e para a evangelização. Então, cada ministério, de acordo com o seu público-alvo, ou seja, Ministério Jovem, qual é o seu público-alvo? Os jovens. Ministério da Mulher, qual é o seu ministério? As mulheres. Ministério da Maioridade, os anciãos da igreja. Então é assim, respectivamente. E cada ministério, de acordo com o seu público-alvo e propósito, deve pensar suas ações, sempre alinhados com a missão de Deus, da qual a igreja é instrumento. Quais são os nossos dois grandes desafios?
Entender a função de um ministério para não transformá-lo num fim em si mesmo. O outro, fazer o maior número de cristãos possível para estar envolvido em algum ministério. Todo ministério precisa, buscar o maior número de cristãos para estar inserido em um ministério. Então, esse é os nossos dois grandes desafios. Os ministérios servem à igreja local. Vamos falar até gravar. Pertence à igreja local. Os ministérios da igreja precisam criar suas agendas na base da missão. Todo ministério possui um público-alvo. Deve se esforçar para servir o mesmo. Entendeu? Então, o ministério de jovem tem que se esforçar para servir os jovens. O ministério de mulheres tem que se esforçar para servir as mulheres. Os líderes do mesmo devem perguntar como ajudar aquelas pessoas a crescer na maturidade cristã. Então, os líderes de ministérios precisam estar focados nisso. Como eu posso ajudar o meu público a crescer na maturidade cristã? Entendeu? Dentro do plano da igreja local. Então, a base de todo ministério é o conteúdo do Evangelho. Como posso fazer as pessoas entenderem o Evangelho? Essa é a ideia. Ministério das mulheres. Como você pode fazer as mulheres entender o Evangelho? É isso que você tem que focar. Como eu posso ajudar os jovens a entender o Evangelho? É isso que tem que focar. Percebe que os líderes não podem ser pessoas inexperientes. Não podem ser novos na fé. Não, os líderes de ministérios têm que ser pessoas com um perfil mesmo pastoral, um perfil, evangelista, um perfil de líder mesmo, experimentado, para poder ajudar os seus públicos a entender o Evangelho. Então deveríamos pensar menos em programas e mais em como fazer com que as pessoas cheguem à maturidade e se pareçam com Cristo. Não podemos ficar só gastando tempo fazendo programa, festa, evento, festa disso, festa daquilo, oba-oba disso, oba-oba daquilo. Não, tudo tem o seu momento. É claro que precisa ter eventos, mas não podemos viver de eventos, não. Todo evento tem que ter um propósito, todo evento tem que estar a serviço do cumprimento da missão de Deus. Todo evento precisa estar focado a como eu vou fazer para levar as pessoas à maturidade e se parecerem com Cristo. Então, programas, eventos e projetos de um ministério precisam de uma razão bíblica para existir. Não pensamos em fazer um programa porque a igreja A ou B está fazendo. Nem porque um programa parece legal. Então, vive pesquisando o que as igrejas estão fazendo para trazer. Não é assim que funciona. A gente precisa entender o seguinte, o que Deus quer com a igreja local. Qual é o plano, qual é o projeto. Entendeu? Quais são as necessidades. Então, por exemplo, é como um livro, por exemplo. Lembra do Punho Chu? Deus deu uma estratégia para ele ser a maior igreja lá da Coreia. Então você pode ler o livro dele e querer fazer igual, não vai funcionar. Por quê? Porque é plano para ele, não foi para você. Então não adianta querer ficar trazendo eventos, entretenimentos, programas, é legal, é curtição. Na igreja não é isso. Entende? Deus tem um plano para cada igreja. Deus dá uma estratégia para cada igreja cumprir a missão de Deus. Isso que é igreja, isso que a gente precisa pôr na cabeça. Mas esse negócio é muito chato, mas é isso que é igreja. Igreja é isso. Talvez a gente tenha aprendido errado. Talvez a gente tenha entendido errado. Mas eu falo com toda a convicção. A igreja está a serviço da missão de Deus. Essa é a razão da existência da igreja. Tá certo? Então,
Quando as igrejas possuem uma declaração de missão simples e todos os membros compreendem, é mais simples manter o foco na hora de pensar o que fazer e o que não fazer. Entende? Vou colocar um outro slide aí. A gente já está acabando, mas está aí. Nesse slide está adorar, né? Que a adoração está ligada ao culto, ensinar ligado à escola bíblica, servir pequenos grupos e ministérios e compartilhar no mundo, né? Certo? Então, meus queridos, olha, igrejas que prevalecem são igrejas nas quais os líderes assumem ministérios por meio de seus dons e de suas habilidades naturais. Trabalham por paixão, trabalham por convicção e não porque foram eleitas para um cargo. Então, essa é a diferença de ministério e departamento. Departamento é cargo, ministério é encargo, ministério é uma missão, entende? E não adianta, eu vou chamar pessoas para me ajudar, mas essas pessoas, elas têm dom nessa área, elas foram treinadas, capacitadas nesse dom, entende? Então, não dá para você ter na equipe pessoas que não têm os dons compatíveis ao ministério que você lidera. Então, todas as pessoas precisam estar sendo direcionadas segundo as suas habilidades naturais por meio dos dons, tá? Entendeu? Dons, habilidades, talentos. E tudo isso tem que ser exercido com paixão, convicção. E não simplesmente por ter um cargo. Todo o trabalho realizado pelos ministérios específicos precisa estar sob a orientação do ministério pastoral. O pastor e os demais membros da liderança, do conselho, são responsáveis pela organização dos ministérios. Então, meus queridos, não podemos ficar soltos. Todos nós temos que prestar contas. Então, a vitória nos ministérios é ter esse entendimento. E é isso que nós vamos fazer. É isso que Deus vai dar graça da gente passar para a igreja. E eu tenho certeza que você já está entendendo. E nós vamos ter a oportunidade de desenrolar sim o novelo da teologia dos ministérios. É só Deus preparar. Nós vamos ter um tempo importantíssimo. Eu quero que você dê atenção, se interesse pelo assunto. Nós vamos então nos preparar para a oração. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria. Maravilhoso Deus e eterno Pai que está nos céus, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus, estamos terminando esse culto. Estamos encerrando esse momento e eu te peço encarecidamente que o Senhor, segundo o teu amor, a tua graça gloriosa, venha abençoar todos os nossos irmãos que estão envolvidos em um ministério, que estão envolvidos, ó Pai, como líderes ou como liderados de um ministério, estão fazendo parte de um ministério. Que o Senhor dê graça, força, que o Senhor nos ajude a entender melhor sobre a teologia dos ministérios, que o Senhor nos ensine, que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, pegue pela nossa mão e nos leve por águas mais profundas, revela-nos os Teus planos e os Teus propósitos, permita-nos, ó Deus, colocar os nossos pés exatamente nas palmilhadas que Jesus preparou para nós. Dirija-nos como igreja, dirija-nos, ó Pai, no cumprimento dessa missão. Nós oramos pela
sabe, edificação. Nós oramos, ó Pai, pela consolidação da fé da igreja. Oh Deus, nos guie, Senhor, em nome de Jesus, no cumprimento da Tua vontade. Muda, Senhor, a nossa maneira errada de entender a igreja. Faça-nos entender, Senhor, qual tipo de igreja que o Senhor preparou para nós, como que o Senhor quer que a igreja em São Caetano do Sul funcione, cumpre a missão. Fala com cada um de nós, realiza essa obra gloriosa nas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, te dê força e te dê graça. Até o próximo, em nome do Senhor Jesus. Muito bem, irmãos, eu ainda quero agradecer todos os ofertantes, dizimistas e contribuintes do mês. E também agradecer aqueles que já estão contribuindo para a compra da Medusa. Nós vamos mostrar para vocês aqui agora os dados bancários da conta que você pode ofertar. É a oferta da quarta, a oferta do domingo e também a oferta para ajudar a gente a comprar a Medusa e outras coisas que estão faltando para melhorar as nossas lives, melhorar o trabalho que os ministérios estão realizando no cumprimento da missão para transmitir essas lives. Sabe, amados irmãos, faça a sua oferta, ajude, nós precisamos comprar essa Medusa. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Nós temos orado muito pelos dizimistas, ofertantes e contribuintes. Faça uma transferência. Que Deus abençoe você poderosamente, que você possa prosperar, que o Senhor abençoe para que você permaneça firme e forte no seu emprego, no seu trabalho. Essa é a nossa oração cotidiana. Amém? Fiquem na santa paz, em nome do Senhor Jesus. Forte abraço, irmãos. Finalizamos então a série do mês de agosto, hoje última quarta-feira do mês, próximo sábado, próximo final de semana, é o último de agosto. Teremos novas modalidades pela frente, se Deus quiser. E eu fecho a fala de hoje com um texto de Isaías, ainda o profeta Isaías. Você que traz boas novas a Sião, suba no alto monte. Você que traz boas novas a Jerusalém, erga bem forte a sua voz. Não tenha medo. Diga à cidade de Judá, Deus está aqui. Graças a Deus. Isaías 40, versículo 9. Bênção de Deus na vida de todos vocês, irmãos. Até o próximo culto, se Deus quiser. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós, hoje e sempre. Amém.